Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Carlos. Manda um alô pra galera aí, Carlos. Olá pessoal do canal Roger Vieira USA, para mim é um prazer estar por aqui. O Carlos tem uma história bem interessante, galera. Ele conseguiu o green card dele através do visto EB2NW. Então hoje ele vai contar um pouquinho da história de vida dele e vai também falar um pouquinho sobre esse processo, como que ele fez, né, para conseguir o green card aqui nos Estados Unidos. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, da onde você é do Brasil, o que você fazia lá e como que surgiu a ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Bom, meu nome é Carlos Pereira. Na realidade eu sou do Recife, né? E eu cheguei a vir aqui para os Estados Unidos algumas vezes. Eu lembro da primeira vez que eu vim para a região de Miami, Fort Lauderdale. Eu achei legal, né? Mas eu não me via morando aqui. Voltei para o Brasil, né? E depois, pelo meu trabalho mesmo, eu cheguei a voltar algumas vezes aqui, vir para os Estados Unidos. E toda vez que eu chegava aqui nos Estados Unidos, estava tudo ajeitado, tudo bonitinho. Quando eu voltava para o Brasil, né? Tudo bagunçado. Aí, cara, isso começou a me dar um nervoso, que toda vez eu chegava nos Estados Unidos arrumado, voltava para o Brasil, tudo bagunçado. Aí eu lembro que na época tinha até uma comunidade no Orkut chamada Depressão Pós-Estados Unidos. Eu não sei se você chegou a ver essa comunidade. E aí era besteira, né? Aquelas comunidades do Orkut. Mas o que eu fiz, cara? Eu comecei a pensar, poxa, será que eu posso me mudar para os Estados Unidos ou não? Uma dessas viagens, né, uma pessoa falou para mim, né, era uma viagem a trabalho, uma pessoa falou assim para mim, olha, eu acho que você se encaixa para um visto chamado visto O1. Eu falei, como assim? Que visto é esse? Aí a pessoa falou para mim, olha, é um visto para habilidades ou conquistas extraordinárias. Foi até uma viagem que eu tinha feito para a Califórnia. E aí eu falei, bom, mas eu não tenho nenhuma habilidade extraordinária, né? Aí essa pessoa já conhecia a minha história e falou assim, olha, eu acho que o seu caso se encaixa, né? Falei, tudo bem. Aí eu fui procurar advogados, né, para ver se meu caso realmente se encaixava ou não. Agora eu vou entrar um pouquinho no meu trabalho. É o seguinte, quando minha filha nasceu, eu tenho uma filha de 13 anos, o nome dela é Clara, e ela nasceu há 13 anos e durante o parto houve um erro médico. Né? E por conta desse erro médico, ela tem paralisia cerebral, né? Então ela não anda, não fala. E aí, cara, quando eu fiquei sabendo disso, né, que ela nasceu, ela fez uma ressonância, eu vi que tinha alguma coisa errada ali, eu falei, meu, tenho que fazer o possível e o impossível para ajudar minha filha. Cara, eu comecei a virar o mundo de cabeça para baixo, né? Eu fui atrás de tratamentos fora do Brasil. Na época, eu vi um tratamento que custava $40 mil e eu só tinha R$10 na minha conta. Né? E aí eu tinha feito um vídeo da gravidez da minha esposa, que não é porque eu fiz não, mas o vídeo ficou bom pra caramba. Naquela época, antes do Facebook, o vídeo teve uns 200 mil visualizações no YouTube, né? Falando com a minha esposa, eu falei, olha, se cada pessoa que assistiu o vídeo doasse R$1, a gente poderia realizar o sonho, né? Que é fazer o tratamento com células-tronco. E aí eu fiz um site chamado R$1 por um sonho, né? Pedindo para as pessoas doarem R$1 para a gente juntar os $40 mil. E, cara, só através desse site a gente levantou os $40 mil, né? Então foi a primeira campanha de crowdfunding do Brasil. E aí, como minha filha foi a primeira brasileira a fazer esse tratamento com células-tronco, aí a gente teve tudo quanto foi de jornal. A gente teve Folha de Pernambuco, aliás, Folha de São Paulo, Folha de Pernambuco também, Diário de Pernambuco, Estado de São Paulo, todos os jornais, todas as redes de televisão, a gente teve em todos os lugares no Brasil por causa disso. E aí, quando eu voltei para o Brasil, alguns investidores estrangeiros, o barulho foi tão grande que chegou até fora do Brasil. E aí, alguns investidores estrangeiros me procuraram e falaram assim, olha, a gente viu o trabalho que você está fazendo aí para pessoas com deficiência e a gente está pensando em abrir uma clínica de fisioterapia no Brasil. Você acha que é uma boa ideia? A gente já abriu uma clínica na Europa. Você acha que é uma boa ideia uma clínica no Brasil? Eu falei, mas é claro. E se for na minha cidade, então, que é o Recife, né, melhor ainda. E aí eu consegui convencer esses caras a investir. Eles mandaram um container com 2,5 toneladas de equipamento médico. Me mandaram também um investimento muito grande de dinheiro. Eu larguei o meu trabalho, aluguei um local enorme para renovar, né, fazer toda a reforma. A gente reformou para fazer uma clínica top de linha, cara. Top de linha mesmo para pessoas com deficiência. Aí eu tive que contratar fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todos os profissionais, né? Então deixei de trabalhar com o que eu trabalhava, fui trabalhar nessa clínica para pessoas com deficiência. Aí beleza, aí eu vi que minha filha queria se comunicar.
Aí, como eu vi que ela queria se comunicar, eu entrei em contato com empresas nos Estados Unidos que faziam softwares de comunicação alternativa, né? Que são softwares que permitem que pessoas como a minha filha possam falar. Não tinha nada em português, né? Aí eles falaram assim, a gente não tem interesse no Brasil. Eu falei, bom, não tem interesse no Brasil, então é o seguinte, eu vou aprender a programar para fazer um software para minha filha. Aí foi quando eu aprendi a programar, né, essas olheiras aqui que vocês estão vendo por causa disso, né? Porque eu ficava... Tô vendo, cara. E olha, você é um pai exemplar. Desculpa te interromper assim, porque olha, você foi muito mais além, assim, mas pode falar, desculpa aí. Tranquilo. Mas, cara, é o seguinte, é o que eu podia fazer pela minha filha, né? Eu gostaria de poder fazer mais, né? Mas aí eu fui atrás de aprender a programar. E aí, velho, eu comecei a programar um software, que o nome do software é Livox, né? Todo o aprendizado que eu tive na clínica, né? Por exemplo, pessoas com autismo não gostam de mudanças. Aí eu tive que criar um algoritmo para, se o usuário for autista, mudar o software. Pessoas com deficiências motoras, elas não tocam na tela de dispositivos touchscreen como a gente toca. Elas tocam com a mão inteira, arrasta a mão, dão toques indevidos. E aí uma pessoa como a minha filha, era impossível ela usar um software de comunicação alternativa. E aí eu criei um algoritmo para corrigir isso, né? Se uma pessoa com deficiência motora toca na tela do tablet, o software, né, o Livox, ele sabe, opa, tem alguma coisa errada aí. Quantos dedos estão tocando na tela? Por quanto tempo? A pessoa está arrastando a mão, não está arrastando a mão? E aí corrige o toque imperfeito da pessoa com deficiência. Cara, a gente começou a criar, né, vários tipos de algoritmos diferentes para o software se adequar para uma variedade enorme de pessoas diferentes. E aí, um dia, né, eu estava lá na clínica e uns pais falaram assim para mim, olha, você gostaria de palestrar sobre esse seu software aí para 40 pais de autistas? Eu falei, tudo bem, né? E alugaram lá nem alugaram, eles pegaram uma sala lá de uma escola, me chamaram para falar, eu fui lá, falei. Aí eles falaram, olha, que legal, você gostaria de ir para o Rio de Janeiro falar sobre isso? Eu falei, tá bom, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí chegou lá no Rio de Janeiro, você gostaria de ir para São Paulo? Cara, eu fui para quase todos os estados do país, né? Levando esse software, né? E aí muita gente começou a usar, uma quantidade absurda mesmo de pessoas começaram a usar esse software. E a sua área de formação, qual que é, assim? Só para a galera saber. Minha formação, na realidade, é eletrônica, né? Quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, eu entrei no Senai, e aí eu fiz Senai de eletrônica, foram 2 anos, e depois eu fiz Escola Técnica Federal também de eletrônica, né? Então, minha formação era eletrônica. Aí eu falei, bom, mas eu tenho que aprender a programar, né? Eu tive que aprender a programar para poder fazer o software para minha filha. E aí, cara, não é porque eu fiz o software, não, mas ficou muito bom mesmo. Muita gente começou a usar, né? O software se ajusta de acordo com a deficiência da pessoa, enfim. Então, se a pessoa tem paralisia cerebral, o software funciona de um jeito. Se ela tem autismo, é de outro jeito. Se tem síndrome de Down, de outro jeito. Esclerose lateral amiotrófica, a pessoa pode usar com os olhos, enfim. Então, o software varia de acordo com a deficiência da pessoa, né? Até porque deficiências variam em tipo e grau, né? Muitas pessoas começaram a usar esse software, né, em vários lugares do Brasil, viajei o Brasil inteiro. E aí a gente começou a ganhar prêmios, né? Eu ganhei prêmio do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, né? Eu fui convidado para ir para a sede do BID em Washington, receber um prêmio. Depois eu fui para Minnesota, o BID também me convidou para palestrar em Stanford, na Califórnia, né, na Universidade de Stanford, né? Então, assim, eu comecei a viajar praticamente o mundo inteiro levando esse software, né? Aí um belo dia, cara, eu recebi um e-mail do Google. E eu falei, caramba, um e-mail do Google, né, velho? E aí o Google falou o seguinte, olha, a gente quer ter uma reunião com você. E eles falaram para mim o seguinte, olha, a gente viu o que você está fazendo. A gente tem um evento anual, que é chamado Google I.O., que acontece em São Francisco todo ano, né? E aí todo ano eu assistia esse evento pelo YouTube, eu ficava babando de vontade de ir lá. Mas, cara, é quase impossível conseguir um ingresso para ir para esse evento. Aí eles falaram, olha, a gente gostaria de chamar você e sua família para vir aqui, né, participar do Google I.O., e a gente quer contar a história de vocês também. Aí eles fizeram um vídeo e levaram a gente lá para São Francisco, né, para o evento deles, e apresentaram a gente no palco, tudo, mostraram o vídeo. Cara, foi legal pra caramba mesmo, né? O Brasil chegou longe, hein? Pois é, brother. Aí, cara, eles falaram assim para mim, legal, a gente já sabe o que você está fazendo, mas o que mais você está fazendo? Aí eu apresentei para eles um projeto que eu tinha lido uma entrevista do Stephen Hawking quando ele era vivo. O Stephen Hawking é aquele físico, né, que ele tinha esclerose lateral amiotrófica,
né? Então ele só mexia os olhos, né? Não conseguia falar, mas era um cara extremamente brilhante. E às vezes a gente vê ele na televisão, a gente pensa que é rápido para ele se comunicar usando o aparelho dele, mas não é. Demora muito tempo para uma pessoa com deficiência iniciar uma conversa ou responder uma pergunta. E aí eu falei assim, eu falei isso para o Google, eu falei, olha, eu quero resolver isso. E eu vou resolver isso usando processamento natural de linguagem e inteligência artificial, né? Então, é o seguinte, eu mostrei para eles um projeto, então, imagina o seguinte, eu sou uma pessoa com deficiência e eu quero beber água, tá? Aí, agora são 5h30, não sei que hora que vocês vão estar assistindo isso aí, mas agora são 5h30, eu sou uma pessoa com deficiência e eu uso o software para dizer que eu quero beber um copo d'água. Aí, daqui a algum tempo, o software começa a aprender, e antes de eu ficar com sede, o software vai saber disso e vai mostrar um cartão para a pessoa com deficiência dizer, eu quero beber água. Então, ele começa a aprender a rotina da pessoa. Por exemplo, quando minha filha volta da escola, o software sabe que ela estava na escola e o primeiro item que o software mostra para ela é, eu gostaria de dizer como foi meu dia na escola. Então, se a pessoa, por exemplo, com deficiência chega dentro de um restaurante, o software sabe que ela está dentro de um restaurante e mostra opções de comida para ela pedir dentro de um restaurante. Então, se você imagina uma pessoa com uma deficiência cognitiva ou motora, né, isso é uma ajuda absurda. Então, por exemplo, se uma pessoa com deficiência entra num Starbucks, por exemplo, e está frio, o software vai dar uma opção de ela pedir uma bebida quente, um café, um chá, alguma coisa assim. Se está quente, o software provavelmente o primeiro item que vai mostrar para essa pessoa com deficiência é uma bebida gelada, talvez uma vitamina, enfim, um suco. Então, cara, é algo extremamente poderoso. Mas isso é para a pessoa com deficiência iniciar uma conversa. E para ela permitir que a pessoa com deficiência respondesse perguntas, eu mostrei para o Google uma outra tecnologia que a gente estava desenvolvendo, utilizando processamento natural de linguagem, de você falar com a pessoa com deficiência, tá certo? Similar ao Hey Siri ou Hey Google, mas ao invés de falar Hey Siri ou Hey Google, você fala o nome da pessoa com deficiência. Então, no caso da minha filha, o nome dela é Clara, né? Então, ou se você fosse uma pessoa com deficiência, Roger, eu iria falar Roger, né? Mas, por exemplo, vamos dizer que você fosse uma pessoa com deficiência, tivesse com o software, eu poderia falar assim para você, Roger, aí o Livox começa a ouvir. Você está com fome? O software entende que a resposta para essa pergunta é sim ou não, e automaticamente mostra uma tela sim ou não. Então você vai dizer, sim, estou com fome. E eu poderia perguntar para você, Roger, o que você quer comer? O software entende que o contexto é comida e traz as opções de comida para você dizer, eu quero comer, e você é brasileiro, né? Então, de repente, você quer comer feijão, arroz e carne, alguma coisa assim, o software vai trazer isso para você. E, cara, é fabuloso, porque, por exemplo, minha filha está na escola, a professora acabou de ler um livro e pode falar para ela, né? Clara, que é o nome da minha filha. O software começa a ouvir e a professora pergunta, esse livro que eu acabei de ler é sobre um cachorro, um gato ou um coelho? E aí o software identifica isso e mostra 3 opções, cachorro, gato e coelho, né, com as imagens. E ela pode falar, é sobre um cachorro. Então, cara, isso faz a pessoa com deficiência se comunicar absurdamente mais rápido, né? E aí eu mostrei essas ideias para o Google, eles gostaram tanto que eles decidiram dar um investimento para a gente de $550 mil. Que aí foi quando eu decidi me mudar para cá. Eu falei, bom, a gente vai usar esse dinheiro aonde? No Brasil? Dólar, hora sobe, hora desce, tem imposto, mandar esse dinheiro para o Brasil vai ter que pagar imposto, tudo. E nos Estados Unidos, dólar é dólar, né? Não muda e, cara, não vai ter que pagar imposto nenhum, imposto zero disso daí. Eu já estava interessado, né, em me mudar para os Estados Unidos, né, pelo que eu tinha visto aqui, que sempre estava organizado, tudo. Falei, agora é a oportunidade, né, de eu me mudar. Aí eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Cara, a gente desenvolveu tudo isso, né, que a gente combinou com o Google. Inclusive, a gente também escreveu vários papers em parceria com universidades americanas, né? Por exemplo, a WPI, que é o Worcester Polytechnic Institute, que fica em Massachusetts. A gente escreveu 2 papers com eles, mostrando todos os avanços que a gente fez em processamento natural de linguagem e aprendizado de máquina para comunicação de pessoas com deficiência, que é algo inédito. O MIT também me premiou num concurso lá de professores e soluções para professores e educadores, né? A gente está trabalhando com o MIT pelos próximos 5 anos. Então, isso acabou gerando, assim, uma rede de contatos que eu não imaginava. A gente trabalhando com a Intel também, com o Google. Isso tudo ajudou no meu processo, tanto do O1 quanto também do Green Card, né? Que é o EB2NW. E fazendo um parêntese, né, porque acredito eu que o Google, então, foi a peticionária do visto O1 ou você fez uma self-petition? Eu não sei se o O1 dá para fazer self-petition ou tem que uma empresa pedir para você o visto.
Como que funciona? Na realidade, o O1, até onde eu sei, você não pode fazer self-petition, então tinha que ter uma empresa. Então já tinha uma empresa aqui que trabalhava com isso, aqui nos Estados Unidos, que fez a petição para mim, né, e aí eu vim trabalhar nessa empresa, né, para desenvolver tecnologias para pessoas com deficiência. Aí depois que eu cheguei, aí eu apliquei para o Green Card, o EB2NW, e o NW justamente significa isso, que você não precisa de um patrocinador, né? Eles dispensam devido ao interesse nacional e você pode fazer um self-petition, você pode aplicar para você mesmo. Que foi aí foi isso que aconteceu, para eu tirar o Green Card. A gente escuta muito falar sobre o EB2NW, né? Mas antes da gente entrar no processo, fala um pouquinho para nós como que foi a sua adaptação da sua família. Vocês moravam no Brasil, que era uma realidade, vieram aqui para os Estados Unidos, que é uma realidade um pouco diferente. Fala um pouquinho, como que foi a adaptação de vocês? Rapaz, só tem uma coisa para lhe dizer. A gente se adapta até com coisa ruim, quanto mais com coisa boa, né? Então, cara, é o seguinte. Como eu falei para você, quando eu vim aqui para os Estados Unidos da primeira vez, eu gostei, eu achei legal, mas eu não me via morando aqui, né? Mas depois de tanto ir e voltar dos Estados Unidos para o Brasil, eu chegava no Brasil, tava bagunçado as coisas, né? Chegava aqui nos Estados Unidos, tudo arrumadinho. E aí também eu comecei a passar muita raiva no Brasil, porque como eu comentei com você, minha filha tem uma deficiência, eu passava muita raiva, cara, dela ser negada na escola, entendeu? E apesar de que é crime no Brasil, negar a entrada de uma pessoa com deficiência em escola, ela foi negada em várias escolas. Era ridículo, era um absurdo, passava raiva pra caramba, andava com ela na cadeira de roda, as calçadas tudo esburacadas. Desculpa aí, eu não tô querendo detonar o Brasil, tá certo? Mas, cara, olha, assim, para uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela passa alguns perrengues no Brasil. Mas uma pessoa com deficiência, cara, é muito complicado, tá certo? Escola mesmo é horrível. Você vai andar com a cadeira de roda por lá, cara, é terrível, é mega complicado mesmo. E aí, quando eu chegava aqui, às vezes eu vinha com minha filha aqui para os Estados Unidos para fazer um trabalho, alguma coisa, e eu, de boa, cara, andava nas calçadas com ela, tudo tranquilo, né? Eu vendo o pessoal aqui, nossa, super respeitoso. Cara, o respeito que as pessoas têm com as pessoas com deficiência, só o respeito, comparando o Brasil com os Estados Unidos, é uma coisa absurda. Às vezes eu estava com minha filha num restaurante no Brasil, e minha esposa alimentando minha filha, tinha gente do lado olhando para minha filha, parecia que estava olhando para um alienígena, parecia que era um alienígena que estava comendo. Aí eu falava, a pessoa ficava com cada olho desse tamanho. E aí, bicho, olha a diferença. A gente estava uma vez no avião vindo para os Estados Unidos. Aí chegou uma aeromoça brasileira dentro do avião e falou assim, e novamente, tá, pessoal? Eu não estou querendo falar mal do Brasil nem nada, mas são coisas que, infelizmente, faz parte da realidade, tá? Aí eu estava dentro do avião, chegou uma aeromoça brasileira e na frente da minha filha falou assim, mas peraí, ela entende o que você fala com você, ela entende quando você fala com ela? Aí eu falei, olha, se você não falar em japonês, ela entende, né? Mas falando em português ou até em inglês, ela entende. Aí assim, umas perguntas meio nada a ver, né? Ao mesmo tempo, no mesmo voo, cara, no mesmo voo, aí eu tava lá com minha filha no colo, né? Porque ela era um pouco menorzinha, tava com ela no colo, não tava querendo dormir nem nada. Aí passa uma aeromoça americana, ela olha para mim e fala, né, em inglês, né? Você é um excelente pai. Parabéns. Então, cara, que diferença, velho. Que diferença de tratamento. E eu vejo isso aqui, sabe? O tratamento que minha filha tava tendo aqui, as pessoas com maior atenção, carinho, cuidado. Não tem aquele olhar, às vezes, entendeu? Parece que é um alienígena, entendeu? Então, quando a gente se mudou para cá, cara, eu não tenho reclamação nenhuma mesmo. Óbvio que é o seguinte, sempre você tem aquela questão da adaptação, né? Você está se mudando para um país estrangeiro, então você tem que se adaptar. Mas, cara, para mim, velho, não é a mesma coisa que se mudar de bairro ou se mudar de cidade, ou se mudar de estado, né? Eu sou de Pernambuco, eu morei um tempo em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo, que já é uma grande mudança, né? São Paulo é muito diferente de Pernambuco. Mas, se você mudar de país, é outra realidade. Mas, enfim, mas aqui eu acho que a adaptação foi muito tranquila, principalmente porque foi muito bom para minha filha. Muito bom mesmo. Esses dias eu estava colocando aí, eu coloquei no Facebook um aparelho que permite que minha filha fique em pé, né? Ela está sentada, aí tem uma alavanca, que aperta a alavanca, ela fica em pé. Quando ela cansa, aperta a alavanca de novo, ela senta. É fabuloso, é importantíssimo para uma pessoa que não pode ficar em pé.
por uma série de fatores. E, cara, lá no Brasil, simplesmente não existe uma coisa como essa. Não existe. Nem se você quiser comprar, não tem, entendeu? Então, todas essas coisas aí, quando você começa a ver, todas essas vantagens, né, que acabaram sendo excelentes para minha filha, então a adaptação, por isso que eu falei, né, a gente se adapta até a coisa ruim. Quanto mais a coisa boa, né? E aí vocês já estavam aqui nos Estados Unidos. Quando surgiu a necessidade de pedir um green card, né, de procurar um green card? Você fez o EB2, nós vamos entrar mais em detalhes desse processo, mas quando que você e a sua esposa tiveram o estalo e falaram assim, vamos decidir ficar aqui nos Estados Unidos? E aí vocês foram atrás de um advogado. Eu já estava com visto A1, só que o visto A1, cara, ele é bom, tá certo? Só que ele tem alguns... Primeiro, é o seguinte, uma coisa que tem que ficar claro para muita gente, né? Quando você fala de visto, todo visto ele é temporário, tá? Então, uma hora você pode encerrar o seu visto, você pode não conseguir renovar e você vai ter que ir embora. E aí eu falei, caramba, se eu tiver que voltar para o Brasil, eu tô ferrado, né, meu? Minha filha que está na escola, tá adaptada, tá beleza. Se eu tiver que voltar para o Brasil agora, minha filha está crescendo, tudo vai ser, não vai ser legal. E aí o advogado que fez o meu caso do A1, ele já tinha falado que o meu caso provavelmente também se enquadraria para o Green Card através do EB2NW. Falei, então vamos embora, né? Vamos embora, vamos fazer isso. E aí foi quando eu fui atrás de procurar toda a documentação, enfim, para a gente poder tirar o Green Card. Mas, assim, desde o começo, quando a gente começou a ver, né, que realmente era melhor para minha filha, era uma coisa, não só para minha filha, mas para a gente também. Eu gosto muito de morar aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, cara, devido ao meu trabalho, eu já visitei 35 países, tá? 35 países. Agora, desde criança, uma coisa que eu queria muito, por exemplo, eu sempre gostei de inglês. Eu quero aprender inglês, cara. Eu quero aprender inglês. É totalmente... Quer dizer, não sei nem se é relacionado aqui com o assunto do vídeo, mas eu acho que é interessante. Fica à vontade. E aí, cara, desde criança eu falava, eu queria aprender inglês, queria aprender inglês. E eu estudava em escola pública e tinha um colega meu, velho, que ele tinha dinheiro, ele estudava em escola particular. E ele era um ano mais velho que eu. E aí ele pegava os livros dele de inglês e outras coisas assim. Quando ele terminava, eu ia jogar fora. Eu falei, não joga fora não, me dê. Tá ligado? Aí ele me dava os livros, às vezes livros de inglês. Ele tinha respondido os exercícios a lápis. Eu apagava os exercícios. Eu começava a responder, cara, um por um, de novo, os exercícios. Até chegar no final do livro. Chegava no final do livro, eu apagava tudinho e voltava para o começo de novo. A fazer todos os exercícios de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Amigo, naquela época não tinha internet não, velho. Eu aprendi inglês sozinho. Quando eu tinha 13 anos, eu já falava inglês fluente. Então, por isso que eu tô falando isso, porque o cara fala, o cara conhece 35 países, né? Deve ser boizinho, não sei o quê, deve ter... Nada disso. Mas eu até esqueci porque eu tava falando que... Não, tranquilo. Você é autodidata? Em alguns pontos, sim, né? Eu aprendi a programar, aprendi a falar inglês sozinho também, né? Então, assim, eu conto com necessidade, né, cara? Então, você tem que ir atrás. Eu já visitei 35 países, cara. E tinha 2 países que quando eu não estava neles, eu sentia saudade. Né? Às vezes, quando eu estava em outro país, eu sentia saudade do Brasil, né? Queria voltar para casa porque eu queria comer, né, meu pão francês, queria comer, né, essas coisas aí. Teve uma vez que eu fiquei na China, cara, 40 dias. E, cara, você não tem noção como depois de 40 dias, como eu queria comer um feijão e um pão com mortadela. Você não tem noção de como eu estava com vontade de comer pão com Bem mortadela. brasileiro. Bem brasileiro. E aí, cara, eu agoniado para voltar para o Brasil. Então, eu tinha saudade do Brasil. Aí, outro país também que começou a me dar saudades foi os Estados Unidos. Quando eu não estava nos Estados Unidos, eu falava, nossa, vontade de ir para lá, velho. Vontade de ficar naquele lugar. Então, eu comecei a sentir saudade dos Estados Unidos, né? Aí, foi quando, conversando com a minha esposa, a gente falou, então vamos ver aí o que a gente pode fazer para arrumar um visto para se mudar para lá. Aí foi quando teve a história do A1, né? Enfim. Aí eu acabei me mudando para cá. Tá certo. E falando um pouquinho do processo do EB2NW, que é aquele do interesse nacional, né? A sua atividade, obviamente, que é de interesse nacional. Fala para nós, o que você teve que procurar de documentação, porque a gente sabe que é uma lista de 10 requisitos que você precisa de apenas 3. O que você precisou apresentar para o seu advogado para se qualificar? Uma coisa que mais me chamou a atenção, Roger, no EB2NW, não foi só a questão do Green Card. Para mim, óbvio que eu queria o Green Card, né? Mas não foi só a questão do Green Card. O mais importante para mim foi saber que, neste país, nos Estados Unidos, pessoas com deficiência são um interesse nacional. Isso, para mim, velho, tipo assim, então, eu quero morar nesse país, entendeu? Então, o que eles me pediram?
para o EB2NW. É bem similar ao visto A1, né? Então, cartas de recomendação, reportagens, né? Se você tiver escrito algum estudo científico, alguma coisa também. Agora, o mais importante, a diferença, né, entre o A1 e o EB2NW, é que você tem que mostrar que o seu trabalho vai beneficiar os Estados Unidos para tirar o EB2NW, né? Porque o A1, você mostra que você é uma pessoa que está, a sua atividade, você está acima da média. Não necessariamente é o interesse nacional, mas os Estados Unidos têm interesse em ter pessoas que são acima da média aqui dentro. E, como eu te falei, né, a diferença do A1 para o EB2NW é essa: você tem que comprovar que você está acima da média, mas que o que você faz também é um interesse nacional. Né? Então, isso eu acho que foi o pulo do gato. E aí eu consegui, né, cartas de recomendação do Google, consegui cartas de recomendação do BID, do Fórum Econômico Mundial, que fica em Davos, na Suíça, da Intel, cara, consegui cartas de recomendação de um bocado de gente também. E, óbvio, quanto mais alto nível, né, das cartas de recomendação, melhor o seu processo também. Né? Então, óbvio que se você, tipo assim, olha, vou pegar uma carta de recomendação do dono da padaria, porque eu conheço isso, ou do meu tio, ou da minha avó, isso talvez não vai ter um impacto muito grande. Né? Então, o interessante é você pegar cartas de recomendação de pessoas que tenham um nível sênior, né? Pessoas que tenham alguma relevância em alguma empresa. Óbvio que não precisa ser um Google também, não precisa ser, sei lá, uma BID, mas se você tem relacionamentos com pessoas, né, que tenham níveis altos, que possam atestar, né, que o seu trabalho faz diferença, isso aí já resolve. Eu mostrei um negócio no meu canal, foi o meu processo, o tamanho do meu processo. Eu não vou mostrar de frente porque tem dados pessoais, mas só para vocês terem uma ideia do calhamaço, tá? De papel aqui, ó. Esse foi o meu processo para tirar o Green Card, né? Então, cara, é muita coisa. Aqui tem reportagens, aqui tem prêmios, tem artigo científico, tem cartas de recomendação, tem a papelada também, né, velho? Então, foi muita coisa mesmo. Então, assim, o trabalho que o advogado fez, né, o escritório de advocacia fez, foi um trabalho muito bem feito e que acabou, né, óbvio, né, deu certo, né? Uma dúvida: teve alguma informação, alguma documentação que você teve dificuldade de conseguir? Cara, é o seguinte, com relação às cartas de recomendação, eu consegui, acho que umas 30, não sei, mas por aí, eu não lembro exatamente quantas cartas de recomendação eu consegui. Mas teve muitas pessoas também que eu pedi cartas de recomendação e elas não mandaram, entendeu? Ah, eu vou mandar, né, não sei o quê. E às vezes a pessoa, realmente, você está conversando com uma pessoa que, tipo, o cara é diretor de não sei da onde. Às vezes o cara realmente não tem tempo, né? Então você tem que ajudar essa pessoa, né? E ficar no pé dela, falar, cara, eu preciso de uma carta nesse modelo, assim, né, explicando como é que você me conheceu, como é que, né, o meu trabalho fez diferença, não sei o que lá. Teve algumas pessoas que mesmo assim não mandaram, mas é normal, porque assim, é óbvio que nem sempre, eu nem consegui 100% das cartas de recomendação das pessoas, né? Até porque, como eu falei, né, muitos deles são pessoas de nível de diretoria, tudo mais, né? Às vezes o cara não tem tempo mesmo, né? O que é compreensível, mas também tranquilo. O que importa, deu certo, né? Consegui assim mesmo, o processo deu certo, então não tem problema nenhum. Vamos falar agora a questão de valores, né? Porque a gente sabe que o EB2 é um processo que é caro, né? Hoje em dia. E você falou no seu canal quanto que você gastou. Você consegue falar para nós quanto que você gastou com todo o processo, incluindo dependentes? Quanto que ficou no total? Então, todo o processo para tirar meu Green Card, inclusive eu fiz um vídeo lá no meu canal falando como conseguir tirar o Green Card pagando $4.000, custou $4.000, né? Para mim, para minha esposa e para minha filha. Agora, essas foram as taxas do advogado, tá certo? Óbvio que tem taxas também do governo, de formulário, de não sei o que lá, de exame médico. Mas, amigo, isso aí você vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Mas do advogado foram $4.000. E como foi que funcionou? Eu paguei $1.000 para eles fazerem o processo e a gente mandar para o governo americano. Dando errado, eu só ia pagar os $1.000. Dando certo, eu ia ter que pagar o restante dos $3.000. E, ou seja, o máximo que eu ia perder era $1.000, né? Então, para mim, foi ótimo, porque eu vi outros preços aí absurdamente mais caros, né? Mas, novamente, cara, depende muito. Tem gente que eu falei sobre isso, daí o pessoal fala, isso aí é golpe. Clickbait.
Não, teve gente que falou para mim, eu achei interessante que uma vez eu estava vindo de uma viagem, aí eu entrei no Uber, né? Aí o cara brasileiro no Uber. E aí ele falando comigo, aí eu comentei sobre o meu caso, tudo. Ele falou, você tirou o green card, quanto é que você pagou? Eu falei, paguei $4.000. $4.000, muito barato, não sei o quê. Aí ele pegou meu WhatsApp, falou, me passa a informação, né, do escritório de advocacia que fez para você. Eu falei, tá bom. Aí eu passei para ele, aí depois ele entrou em contato comigo e falou, isso aí é golpe, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, você está falando que é golpe. Se você tem 24 mil, $17.000 para pagar no Green Card, então você pode pagar, mas eu não tinha, é o que eu falo, pessoal, eu não tinha. E, cara, o que eu ia perder só era $1.000 se desse errado. Eu achei que valia a pena arriscar, até porque eu já tinha feito o O1 com eles e tinha dado certo, velho. E eu fui lá no escritório de advocacia dos caras. Quem quiser, quem mora aqui nos Estados Unidos, quem estiver visitando aqui os Estados Unidos, pega um avião, vai lá, tem o site dos caras lá, pega o endereço, vai lá e conversa com os caras, né? Mas, enfim, inclusive até, cara, foi engraçado que eu recebi depois que eu fiz o meu processo do Green Card, né? Aí eu não conversei mais com o advogado para nada, né? Agradeci, obrigado, valeu, né? E bola para frente. Aí eu recebi um e-mail, cara, do advogado esses dias, falando, cara, a gente está recebendo uma quantidade absurda de e-mails em português aqui. Absurda, né? Porque o vídeo que eu fiz sobre esse negócio aí bombou, né? No YouTube. Aí ele falou, até que eu perguntei para a pessoa, como é que você está sabendo aqui do meu escritório? Aí o cara falou, não, eu vi um vídeo do Carlos Pereira. Ele, Carlos Pereira. Aí eu falei com o advogado, falei, foi isso mesmo, tem algum problema? Ele falou, não tem problema nenhum, não. Obrigado por recomendar. Mas o que acontece? Às vezes, Roger, o que acontece? Tem pessoas que não se encaixam. Aí, às vezes, ele tem que explicar para a pessoa que não se encaixa. Né? Tem pessoas que são qualificadas, tudo, mas não se encaixam. Aí, tranquilo, velho. Também a pessoa tem que entender, não me encaixo para esse, mas eu quero morar nos Estados Unidos, de repente eu me encaixo para outro visto. Né? Então, se você tem o seu sonho, cara, quer morar nos Estados Unidos, vai atrás, velho. Vai atrás, vai procurar, de repente não funciona com esse visto, vai com outro, entendeu? E aí, de repente, você acha alguma coisa que vai resolver o seu lado. E fala para nós, Carlos, né? No processo de EB2, nós sabemos que em alguns casos apresenta-se o Professional Plan e em outros casos apresenta-se o Business Plan. No seu caso, qual dos dois foi? Então, no meu caso, não precisou de Business Plan, né? O meu caso, na realidade, eu acho que foi um pouco atípico, né? Porque eu já tinha um trabalho que já estava sendo usado, o meu software já estava sendo usado em 10 países diferentes, né? A gente já estava com mais de 25 mil pessoas com deficiência beneficiadas. O mercado americano desses softwares aí, cara, são caríssimos, tá certo? Por exemplo, um software como esse aqui nos Estados Unidos custa $10.000, né? Então, é um software que os concorrentes do meu software custam até 4.000% mais caro do que o meu software. 4.000% mais caro. E quem paga por isso é o governo, entendeu? Se a criança vai, por exemplo, toda pessoa com deficiência vai para uma escola aqui nos Estados Unidos, eles têm o que a gente chama de IEP, que é Individualized Education Plan, é um negócio assim, plano de educação individualizado. E aí eles colocam tudo que a criança precisa. Vai precisar de um aparelho de comunicação alternativa. Quanto é? $10.000. O governo tem que pagar $10.000. Poxa, o que é melhor? Você pagar $10.000 ou você pagar muito mais barato que isso e ter um software absurdamente superior, né? Então, óbvio que isso é um interesse nacional. Então, assim, como você falou aí, depende de cada caso, né? Então, no meu caso, eu não precisei fazer business plan, não precisei fazer algumas coisas que, às vezes, outras pessoas precisam. Mas já estava meio que evidente que isso aqui era um interesse nacional, entendeu? Então, acho que, para o advogado, acho que não foi tão complicado comprovar isso daí. Agora, uma coisa importante que eu queria falar também é o seguinte, às vezes tem pessoas que pensam, se eu pagar mais para o advogado, eu tenho mais chances de ser aprovado. Cara, não. Porque é o seguinte, quem vai aprovar você ou não é o advogado, é a imigração americana. Aliás, a única coisa que você pode pagar muito dinheiro e ter a certeza de ser aprovado é se você pegar o visto, eu acho que é o EB5, que você paga $900.000, aí você paga para o governo americano. Aí, amigo, você vai ter o green card. Mas não adianta, velho, se você pagar assim, então vou pagar $32.000 para um advogado. Se o seu caso não for bom, meu amigo, não adianta. Simplesmente o governo americano não vai aprovar. Né? Então,
E conta para nós, você participou de entrevista na imigração? Como que foi? Fizeram muitas perguntas? Fala um pouquinho para nós. Então, eu tive que fazer a entrevista do Green Card e, cara, foi muito tranquila a entrevista, muito tranquila mesmo. Óbvio que eu estava, né, assim, preocupado, né? E uma coisa, mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: quando entrou o processo, o advogado falou para mim, ó, foi aprovado. Cara, foi aprovado muito rápido mesmo. Acho que foi tipo uns 6 meses, tá ligado? Para aprovar o processo. Aí a gente recebeu as permissões de trabalho, né? E o Social Security, né? E aí eu falei, beleza, né? Permissão de trabalho, Social Security, né? A gente já pode ficar aqui de boa. Mas isso não é o Green Card. Mas aí eles vão agendar a entrevista para ver se vão te dar o Green Card ou não. Eu falei, bom, beleza, a gente pode ficar aqui, né? Tipo, às vezes tem gente que diz que demora 1 ano, 2 anos para ter entrevista, né? Mas, cara, foi muito rápido a entrevista. Acho que foi 1 ou 2 meses depois, tá ligado? Foi muito rápido. E eu fiquei meio desesperado com isso. Eu falei, meu, e se der problema, velho? Lá na entrevista, né? Eu não morei quase nada aqui nos Estados Unidos. Se der problema na entrevista. Mas foi tranquilo, cara. A gente chegou lá, né? Você fica naquela neura, né, meu? Porque entrevista é entrevista, né? Mas a gente foi muito bem tratado. O cara tratou a gente com bastante dignidade, tudo. Estava lá para fazer o trabalho dele, né? Ele conferiu todas as informações, tudo direitinho. Fez as perguntas que tinha que fazer também. Até perguntas que, né, para a gente que é brasileiro, a gente fala, por que o cara está me perguntando isso? Mas ele tem que perguntar, por exemplo, você faz parte de alguma organização terrorista, né? Então, todas as perguntas foram feitas, né, também para esclarecer o que era o meu caso e tudo mais. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E 15 dias depois, estava com o Green Card na mão, né? Chegou em casa na caixa de correio. E, velho, meu, quando chegou, velho, você fica naquela neura, que eu estava na neura, você fica esperando, né, da imigração, carta, não sei o quê. Aí, chegou, velho, só alegria. Uma coisa interessante também, para quem for passar por esse processo, é que eles pedem a certidão de nascimento, né? E aí eu mandei uma cópia da certidão de nascimento, mas aí eu recebi o que eles chamam de Request for Evidence, RFE, né? Uhum. Aí eu já fiquei apreensivo, né? E esse Request for Evidence é porque eles não queriam simplesmente a certidão de nascimento. Eles queriam a certidão de nascimento de inteiro teor, que eu não sabia nem o que era, velho. Não sabia nem o que era. Certidão de nascimento de inteiro teor é uma foto do livro de registro, cara. Eu nem sabia que tinha isso, cara. Eu nem sabia, velho, que tinha um negócio desse. Eu nem sabia que tinha um livro de registro lá. Aí foi muito legal, porque eu vi lá a foto do livro de registro. Meu pai, com a assinatura do meu pai, tudo lá. Eu nem sabia nem que tinha isso. Se chama Certidão de Nascimento de Inteiro Teor. Tem que pegar o livro, que isso está registrado em algum livro, e eles tiram uma foto e vem a foto, velho, na Certidão de Nascimento. Aí eu tive que mandar pedir isso no Brasil. Aí, cara, aí demorou, né? Porque, amigo, a gente fala com o cartório e às vezes, pô, o cartório que eu nasci, será que está aberto ainda? Não sei nem se existe esse cartório ainda. Mas, graças a Deus, estava lá o cartório aí. E será que ele tem um processo digitalizado? Não tem, não sei o quê. Toda aquela demora, vai, vem, vai, vem. E, assim, não é só para mim, não. Tinha que ser a minha, da minha esposa, da minha filha, né? Mas a gente conseguiu pegar as certidões de nascimento de inteiro teor, aí foi tranquilo. Do seu projeto em si, eles perguntaram alguma coisa ou não? Só foram confirmar informações ali e pronto, acabou. Perguntaram, né? Perguntaram o que se tratava, né? Tudo. Até porque toda a documentação é sobre isso, né? Então o cara tá vendo lá e tem um monte de informação, um monte de reportagem, né? A gente saiu reportagens tanto no Brasil como fora do Brasil também. Aí, como assim? Me fala, né? E eu estava com a minha filha também, com a minha esposa, e normalmente o pessoal fica interessado. Como assim? Me fala, né? Você fez para sua filha? Ah, que legal, não sei o quê. Né? O cara foi muito educado também com a gente, muito legal. Então, eles se interessam, né, em saber assim, a história, né, do pai que criou algo para a filha. Às vezes é mais interessante, às vezes até do que o próprio software para algumas pessoas. Eu gosto muito de falar do software em si, né, porque eu acho que o que eu fiz pela minha filha foi o que eu podia fazer. Eu queria poder fazer mais. Mas muita gente se interessa muito em saber essa história, né, do pai que fez alguma coisa para a filha. E aí, óbvio, né, que eles perguntaram tudo, mas óbvio que ele também checou lá todas as cartas de recomendação, toda a história. E eu não sei como é que funciona na realidade, tá? Mas eu creio que eles devem ter uma equipe lá dentro que deve revisar o caso e tudo mais, né? E quando a pessoa chega, vai só confirmar, né? Eu acho que, inclusive, até o oficial que está lá, eu não tenho certeza disso, né? Mas eu creio que ele deve estudar os casos e quando a pessoa chega, ele
vai, né, confirmar tudo aquilo que está lá, que é para ele ter certeza de que aquilo está batendo com o que a pessoa está falando, está batendo com a documentação, né? Eu imagino que seja assim. Mas ele fez algumas perguntas assim sobre o trabalho da gente. Foi muito legal, foi muito tranquilo. Toda a ansiedade que a gente estava, né, e tudo, mas deu tudo certo, graças a Deus. E o Green Card vocês receberam? Quanto tempo é esse Green Card? Ele pode renovar ou não? Pode virar cidadão americano ou não? O Green Card ele tem duração de 10 anos, né? E aí a gente pode ficar renovando o Green Card, mas eu já combinei com a minha esposa, né? Depois de 5 anos, a gente vai aplicar para a cidadania e um abraço. Porque, cara, tem várias vantagens, né? Você se tornar cidadão, né? Primeiro, você vai ter o passaporte americano, né? E às vezes, cara, tem coisas, por exemplo, que você mora aqui nos Estados Unidos, mas você tem o passaporte brasileiro. E tem coisas que você tem que ir no consulado brasileiro para resolver, passaporte, tudo é um pouco complicado, tudo isso, né? Então, se você tem um passaporte americano, você resolve aqui mesmo, né? E você só vai usar o passaporte brasileiro para voltar para o Brasil. E você pode voltar para o Brasil mesmo com o passaporte brasileiro vencido, né? Então, tipo assim, eu pegando o passaporte americano, eu não preciso mais me preocupar em renovar o passaporte brasileiro. Quando eu for para o Brasil, apesar de que americano agora entra até com passaporte, não precisa nem de visto para entrar no Brasil mais, né? Mas eu poderia entrar com passaporte americano ou com o meu passaporte brasileiro, mesmo que esteja vencido. Então tem algumas vantagens, né? Fora também que você não tem que ficar renovando o Green Card, né? Você não pode ser expulso do país, apesar também que eu não pretendo cometer nenhum crime para ser expulso do país, né? Mas, enfim, com certeza, depois de 5 anos, né, a gente está se programando. Aliás, agora faltam apenas 3 anos, né? Já faz 2 anos que a gente tem o Green Card, então daqui a 3 anos a gente está se programando para, se Deus quiser, já dar entrada na cidadania. E conta para nós, nesse período que você está morando aqui, você, sua esposa, sua filha, com o Green Card atualmente, quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos, por mais que vocês tenham o Green Card? Gravei 2 vídeos, um chamado os 5 melhores coisas de morar nos Estados Unidos e as 5 piores coisas de morar nos Estados Unidos. E aí, cara, as 5 melhores coisas... o pessoal talvez vai assistir esse vídeo e falar, esse cara tá babando ovo dos Estados Unidos. Mas não, as 5 melhores coisas foi fácil, tinha até mais do que 5. Agora, as 5 piores coisas de morar nos Estados Unidos, cara, foi difícil achar 5 coisas que eu não gosto daqui, tá ligado? Porque, velho, é o seguinte, tem coisa que não é culpa dos Estados Unidos. Você vai falar, mas é muito ruim, eu tô longe dos meus pais, dos meus amigos. Mas não é culpa dos Estados Unidos, cara. Você foi morar fora, né? Se você fosse morar na Alemanha, em qualquer outro lugar, você tá longe da sua família, então não é culpa dos Estados Unidos. Mas aqui não tem novela, não sei o que lá, aqui não tem futebol. Cara, também não é culpa dos Estados Unidos, né? Então, assim, foi difícil achar 5 coisas realmente que eu não acho tão legal aqui nos Estados Unidos. Uma delas que eu falei, né, foi os desastres naturais, né? Eu moro aqui na Flórida, já passei já por uns 4, 5 furacões. Isso não é legal, mas não é tão ruim assim como a gente vê na mídia, né? O pessoal está bem preparado, tá bem organizado. Então, tem algumas coisas que não são tão legais aqui, como, por exemplo, essa questão dos desastres naturais. Mas, de resto, velho, eu não tenho muito o que reclamar daqui, não. Né? Sempre fui muito bem tratado, não sofri nenhum tipo de preconceito aqui nos Estados Unidos por ser latino, trataram a gente com bastante educação, tudo isso. Se você faz isso, velho, você vai longe aqui nos Estados Unidos, né? Por exemplo, uma coisa que eu recomendo fortemente, por exemplo, eu não tenho nenhuma multa aqui nos Estados Unidos, cara, nenhuma multa. Algumas pessoas não sabem no Brasil, mas em muitos lugares aqui nos Estados Unidos, se você passar um sinal vermelho, você leva uma multa. Mas não é só pagar a multa, não, bonitão. Você tem que ir na corte. Você vai ter que se explicar com o juiz por que você passou o sinal vermelho. E, cara, isso é um problema sério. Você pode ficar com alguns registros aqui que não é legal. Então, velho, se você andar na linha aqui nos Estados Unidos, cara, você vai longe, velho. Você vai longe mesmo. Você tem um canal no YouTube também, convida a galera para se inscrever, venda o seu peixe. Meu canal no YouTube é o Estados Unidos Explicado, né? Vocês podem procurar. Agora, como meu canal é pequeno, mas é limpinho, tá certo? Eu acho que se vocês procurarem lá Estados Unidos Explicado, talvez vocês não vão achar, só se vocês procurarem lá, procurar por canal. Mas tem um vídeo que eu fiz que, com certeza, se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar o meu canal. Que o título do vídeo é Como Tirar o Green Card Pagando $4.000. Aí vocês vão achar meu canal. E o meu canal eu fiz, bicho, porque muita gente que eu conheço lá no Brasil
me perguntava sobre os Estados Unidos, como é que é, me fala, não sei o quê. Eu quis criar um canal para explicar como é que é os Estados Unidos, né? E eu não tenho a coragem, Roger, que você tem de sair na rua com a câmera filmando, espero um dia chegar lá ainda, mas eu falei, eu ligar a câmera aqui no meu quarto e eu falar com a câmera, isso eu consigo. Aí eu queria explicar como é que as coisas aqui nos Estados Unidos, quais são as diferenças. Muita gente no Brasil não sabe realmente quais são as diferenças, né, dos Estados Unidos para o Brasil, mas de uma forma bem didática mesmo, né? Se você mora nos Estados Unidos, provavelmente você vai assistir o meu canal e falar assim, isso eu já sei, né? Mas tem muita gente no Brasil que não sabe. Então, eu queria convidar o pessoal para visitar o meu canal lá, Estados Unidos Explicado, mas pode achar o meu canal através lá do vídeo lá, como tirar o Green Card pagando $4.000, e tem também o Instagram do canal, que é o EWA Explicado. Pode procurar a gente lá no Instagram também. E para a gente finalizar essa entrevista, Carlos, em vista de todas as suas experiências, veio aqui para os Estados Unidos, desenvolveu um projeto muito bacana para sua filha e para muitas pessoas. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo quer morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? O conselho que eu teria para dar para as pessoas é o seguinte, venham, né? Se você puder, eu sei que não é barato, é muito caro, né? Eu também não imaginava que um dia eu ia morar nos Estados Unidos, mas, se possível, venha para cá para você conhecer, né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, isso é normal, né? E aí, se você vindo para cá, se você gostar, de repente você pode começar a pensar em planos para você vir de forma definitiva. Os Estados Unidos, eles têm interesse em trazer pessoas para cá qualificadas, né? Então, você pode, se você não for qualificado, você pode se qualificar, mas, cara, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é isso, vem para cá para você ver como é que é, né? Eu fiz a mesma coisa, pega um visto de turista, não é barato, né, mas você pode se organizar e um dia você pode realizar seu sonho, vir aqui para os Estados Unidos, conhecer como é que é, e se você gostar, venha. Outra coisa também que eu ia falar para o pessoal, que é muito importante, é o seguinte, aprenda a falar inglês, velho. Aprenda a falar inglês, porque é muito importante falar inglês. E se você chega aqui nos Estados Unidos já falando inglês, isso é um diferencial absurdo. Tem pessoas que eu conheço aqui nos Estados Unidos que moram há 20 anos aqui e em 20 anos não falam inglês ainda. Então, se você for morar na Alemanha, cara, aprenda a falar alemão. Se for morar no Japão, aprenda a falar japonês. Vem aqui para os Estados Unidos, cara, aprenda a falar inglês. Você não vai perder nada com isso. Se você parar para pensar, cara, o melhor conhecimento do mundo, né, em qualquer área, está em inglês. Tá certo? Seja a área de medicina, informática, qualquer área de ciências, o melhor conhecimento do mundo está em inglês. Então, mesmo que você aprenda inglês só para absorver conhecimento, já valeu, velho. Já valeu. E, óbvio, se você vir morar aqui nos Estados Unidos, isso vai ser um ganho absurdo para você também. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Carlos, lembrando que todas as redes sociais dele vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, e também os projetos que ele fez, né, alguns vídeos bem interessantes. Então você corre lá, acompanha que tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos, e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Carlos. Um prazer. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.